Oi, só passando para deixar dois recados importantes que eu esqueci de mencionar no vídeo. O primeiro de todos é que se você for menor de idade ou um jovem adulto que acabou de entrar por esse ramo, primeiro de tudo, avise seus pais ou alguns responsáveis de confiança para que eles saibam do que tipo de trabalho você está fazendo e de onde está saindo sua renda, para que caso você tiver problemas, eles podem resolver com você. Outro aviso importante também é que nesse vídeo terá alguns ruídos ou alguns barulhos chatinhos de fundo, ok? Mas nada que possa atrapalhar o vídeo, ok? Então eu espero que mesmo assim vocês gostem. E qualquer coisa, deixe sempre um comentário aí que eu vou ler. Muito obrigada e agradeço de coração e bom vídeo! Tchau, tchau! Testando, testando. Oi! Oi, gente, aqui é a Litati e no vídeo de hoje, que eu tava querendo fazer ontem, não um tempinho na verdade, é bem recentemente que eu pensei em fazer esse vídeo, ok? Por quê? Uma aluna, né, ela veio conversar comigo para pedir conselho de como fazer, por exemplo, uma tabela de preços, certo? Para quem, tipo, tá querendo começar a vender seus desenhos, né, online, certo? Por exemplo, no Instagram, no TikTok, Twitter, ou até, tipo, divulgar no YouTube e tentar conseguir uma renda com isso, certo? Eu, bem, eu pensei em fazer um vídeo sobre isso, por quê? Porque além, tipo, claro, eu posso dar conselhos para ela sobre isso, sim. Só que eu acho que seria bom também fazer um vídeo, porque além de explicar para minha querida aluna, eu também vou estar explicando para outras pessoas que têm interesse de saber um pouco sobre isso. Eu sei que hoje em dia tá bem difícil de conseguir ver alguns desenhos, mas ainda tem sempre alguma pessoa comprando. Sempre vai ter alguém para comprar alguma ilustraçãozinha sua, principalmente se você tem um estilo bem único, bem autêntico seu e que a pessoa gostaria de ter aquele seu estilo de desenho em algum projeto dela, ou em talvez fazer até um PNG-tuber, ou algo parecido, certo? E, enfim, como eu não. E só lembrando que esse vídeo não tem roteiro nenhum, é literalmente só eu na base do improviso tentando explicar isso. E eu vou tentar, da melhor forma que eu posso, explicar como mais ou menos isso pode funcionar, ok? Só avisando, eu vou tentar. Eu vou por partes. E antes de tudo, antes da gente partir para como você vai fazer uma tabela de preços, a gente precisa primeiro saber sobre, por exemplo, o seu nível de conhecimento. Ok? Por que isso aqui é importante? Não basta apenas você vender o seu desenho. Você precisa vender o que você sabe fazer de desenho. Porque, tipo assim, é muito fácil a gente pensar no que a gente quer desenhar, no que a gente compraria da gente, mas a gente também tem que pensar de forma prática e pensar, ok, no público que a gente encontra no, por exemplo, Instagram, no meu público, tipo assim, o tipo de público que vai comprar meu desenho, eles vão gostar da mesma coisa que eu? Muitas das vezes, não. Eles vão pedir coisas diferentes para você, ok? Então, vamos supor que, por exemplo, você saiba apenas um estilo de arte, ou seja, por exemplo, um ou dois. Um ou dois. Deixa eu apagar isso daqui primeiro. Deixa eu colocar isso daqui mais pro cantinho para ficar mais espaçoso para conseguir explicar, ok? Vamos supor que você tem um ou dois estilos de desenho, certo? Isso por si só não é ruim, porque tem realmente muita gente que compra justamente seu desenho por conta do seu estilo, do jeito que você desenha. Mas também eles compram do seu desenho por ser barato, por exemplo, certo? O seu preço cabe no rosto dele. No rosto dele. No bolso deles, isso. Ok? Podem comprar tanto por conta ou do seu estilo, ou por conta também de seu preço ser mais razoável, que cabe no orçamento deles. Ok? E por que eu estou falando isso? O seu nível de conhecimento não deve se limitar somente, por exemplo, a um estilo de desenho. Por quê? Eu sempre recomendo que quando a pessoa ela vá começar a vender seus desenhos, estude um pouquinho mais antes de vender. Estude, por exemplo, o quê? A coisa que mais pedem para estudar, que é, por exemplo, anatomia. Anatomia, ok.
cenário, luz e sombra. Luz e sombra. E também, deixa eu ver aqui, falta mais um que eu tô tentando, tá na ponta da língua. Ok, o básico do básico por enquanto é anatomia, cenário, luz e sombra e deixa eu ver aqui, não é só perspectiva, ok? Na verdade, deixa eu apagar aqui cenário. Perspectiva também pode ser usada tanto para cenário quanto também para personagem. Perspectiva. Ah, tá. E observação. Por que esses quatro aqui são tão importantes na hora de você fazer um desenho ou, por exemplo, alguém pedir uma comissão para você? Por que é importante você estudar isso? Porque muitas das vezes a pessoa que vai contratar um artista, que vai pedir para a pessoa desenhar, ela dificilmente vai pedir por algum personagem que já existe. Dificilmente, ok? Por que eu digo isso? Porque, né, além de, por exemplo, a IA poder fazer isso hoje em dia, infelizmente, tem muito artista que consegue também fazer. E a pessoa também pode pegar uma imagem, por exemplo, no Google, de um personagem que ela conhece e simplesmente fazer. Claro que também eles vão poder pedir fanarts, arte daquele personagem, podem até pedir, mas hoje em dia é difícil. Então, geralmente, quando contratam um artista, é para, por exemplo, fazer algum personagem original. Então, por que é tão importante, por exemplo, a anatomia? Ok? A anatomia é questão não só de você saber como um corpo humano funciona, é questão de medidas. Ou seja, por exemplo, o tamanho, por exemplo, eu vou fazer um personagem aqui cartoon. Eu sei que, tipo, mesmo, tipo, cartoon chibi, assim, ó. Por exemplo, a minha personagemzinha. A minha personagem, mesmo ela sendo chibi, sendo o estilo mais fácil que tem, eu sei que ela tem medidas próprias. Eu sei que ela mesma tem medidas que precisam ser seguidas para não ficar estranho aos olhos. Como, por exemplo, o tamanho da cabeça e do corpo são quase o mesmo, quase iguais. São quase iguais para permanecer com esse estilo de fofura. E os bracinhos dela, se não forem asas, elas não vão ser longas, ok? Somente se você estiver fazendo ela usar um manto ou mangas muito longas que fazem ir até o chão. Mas se forem as próprias mãos, isso vai ficar muito estranho e dificilmente, a menos que seja um personagem tipo elástico ou de terror ou coisa parecida, dificilmente vão pedir para você fazer isso, pensando assim na forma dos clientes. Então você vai fazer as mãozinhas irem até onde? Por exemplo, aqui na altura da virilha, certo? No máximo. A pontinha da mão ela sempre vai geralmente encostar aqui. Entende? Então a anatomia não é só questão de você saber desenhar um corpo, porque muitas das vezes não adianta você desenhar um corpo com curvas se você não sabe deixar a perna do tamanho certo. Porque senão não vai ficar estranho. Entendeu? O certo seria o quê? Ele, por exemplo, as coxas têm que ser do tamanho do tronco, porque quando a gente abraça nosso joelho, tipo, sabe quando a gente tá em posição fetal? O joelho geralmente chega aqui no peito. Então significa geralmente que as coxas chegam até o nosso peito. Então é quase do tamanho inteiro do nosso tronco. E as canelas são quase do tamanho das nossas coxas, se não até um pouco mais longas às vezes. Mas é isso, ok? Isso é praticamente anatomia, ou pelo menos eu, ok? O que eu entendo dela. Ok, anatomia tem muito mais coisa, mas com certeza, no geral, isso daqui é muito importante você saber. Ok? Por que, que isso é importante? Porque toda vez que você for fazer uma pose diferente, você vai saber aplicar ela no seu personagem da forma mais única possível. Ok? Você vai saber o tamanho que a perna dele tem que ter, você vai saber a dimensão que ele vai estar. Você vai saber a profundidade do corpo dele, você vai saber como, por exemplo, quando ele tá com o braço esticado, você não vai fazer, por exemplo, quando o braço dele tá esticado para cima, você não vai fazer que nem um boneco de Lego, não. Ele tem carne. Se o personagem tem carne, obviamente, o ombro dele também vai levantar, ok? Ele vai ter curvas. A anatomia também é isso, ela é flexível, mas tem suas medidas, ok? E ela é muito importante para isso. Outra coisa que é extremamente importante é a própria perspectiva. Ok? Você saber sobre meu pai. Você saber sobre perspectiva, por que é tão importante? Justamente porque se você for fazer ela, você precisa saber que tudo tem uma certa dimensão, tudo tem uma certa dimensionalidade.
ok? E algumas vezes vai ter desenhos complexos que exigem um pouco disso. Então, se por exemplo, você querer fazer um personagem em 3 pontos de fuga, praticamente, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que. Se alguém pedir um personagem em 3 pontos de fuga pra você, você vai ter que fazer. Por quê? Porque a pessoa ali pediu. Se ela querer um cenário que você faça, você vai ter que fazer com pontos de fuga. Ok? Caramba, apaguei sem querer. Você vai fazer com pontos de fuga. Por quê? Porque a pessoa, ela precisa do desenho para isso. Então, é o negócio. Não Opa, peço desculpas. Meu negócio aqui tá caindo. Deixa eu ajeitar aqui só um minutinho. E é isso. A perspectiva serve para você não só saber fazer cenários lindamente. Não, ela também serve também para você corrigir erros de anatomia em seus desenhos. Por exemplo, nesse daqui, eu vou fazer aqui um esboço de uma cabeça, bonitinha, piripipopopó, ok? Beleza? Agora eu vou fazer o que? Eu vou usar um pouco de perspectiva, fazer um quadrado, a partir daqui, ó, da bochecha. Eu vou fazer um quadrado o mais perfeito que eu puder para encaixar esse rosto. Ok? O quadrado nem sempre é usado no início, ele é usado depois que você faz o esboço. Aí eu vou fazer aqui as linhas. Certo? Eu vou fazer como se fosse o lado de fora. Eu não vou adaptar essa caixa para ficar adaptada para a cabeça. Eu vou colocar essa caixa aqui, como se fosse uma espécie de jaulinha. Agora, para que serve esta bendita caixa? Ela serve para corrigir parte do seu desenho que você deixou errado. Por exemplo, aqui, ao invés de eu deixar o olho alinhado com o outro, não. Eu simplesmente acabei deixando um mais caído que o outro. E esse daqui, tipo, como se esse rosto estivesse muito chapado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a corrigir este desenho. E eu vou começar a ele deixar um pouco mais bonito. Eu vou começar a adaptar ele ao quê? A dimensão deste quadrado. Isso leva um tempo para você passar a entender, mas depois que você pega a manha, você passa a entender para que serve. E a perspectiva, a dimensionalidade das formas, elas te ajudam muito nisso, porque isso faz com que você não estranhe seu desenho e ele fique muito belo aos olhos de quem está vendo, não somente aos seus. Porque, querendo ou não, no mercado dos artistas, né, para quem é freelancer, as pessoas elas não vão comprar seu desenho apenas pelo significado, ok? Elas vão comprar pela beleza, elas vão comprar porque é lindo ao olhar, é lindo, é chamativo, queira isso ou não. Então, quanto mais você estudar para deixar o seu desenho com uma dimensão que você olhe e fale, nossa, isso daqui tá lindo demais, você passa a tipo, chamar mais atenção. Isso ajuda pra caramba, certo? E é isso. A perspectiva ela serve tanto para você fazer, né, cenários, quanto também para fazer a questão de rostos e corpo. Agora, a questão de luz e sombra é também muito essencial. Porque luz e sombra não basta apenas você fazer como posso dizer? Não basta apenas você, tipo, fazer uma cor mais escura e uma cor mais clara para certas partes. Você também tem que saber onde aplicar essas partes. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma bolita levemente realista. E como geralmente ela é feita, certo? Explicando de forma base para que você possa aplicar nos seus desenhos. Você primeiro vai precisar saber da onde está vindo a luz, certo? Por exemplo, tem uma luz tem uma luz aqui. Então significa que a luz ela vai estar batendo nessa parte da bola. E em contrapartida, a sombra vai estar batendo aqui, certo? Então, sabendo isso como básico, ok? Sabendo esse básico, o que você vai fazer? Você vai começar a fazer o sombreado. Você vai fazer, né, a luz na direção, né, da onde está a luz, certo? Bonitinho. E você vai fazer a sombra na direção oposta, certo? Por que eu tô fazendo desse jeito, tipo, não encostando tanto nos cantos, certo? Porque isso vai ter uma explicação logo logo. Se você usa digital, ok, você vai saber que você pode usar, né, ferramentas que, tipo, misturam, né, que fazem esse efeito aqui, ó.
E é isso que você vai passar a usar tipo, estudar sobre isso é extremamente importante. Por quê? Porque você deixa o seu desenho muito, 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 muito mais bonito. 1000 vezes mais chamativo, viu? Uma simples aplicação de luz e sombra já faz com que seu desenho tenha uma mudança bem boa. Ah, mas eu desenho cartoon, eu não quero desenhar extremamente realista. Então, o que você faz? Você pega aqui, faz uma camada por cima e deixa a opacidade bem baixa. E aí você pega e pinta aqui um lado de cinza ou preto e o outro lado de branco. Você só pinta uma parte, viu? Aí você vem aqui e pinta, pronto. Você não precisa fazer algo extremamente complexo para você vender a sua arte. Você pode fazer dos dois jeitos e os dois jeitos podem ficar bons. Você também pode aplicar os dois jeitos. Ou seja, você pode colocar isso daqui e colocar também um pouquinho disso daqui. Deixa eu pegar aqui o spray. Aqui o spray é um pouco melhor, é um pouco mais pesadinho. Ok? Você pode aplicar um pouco dos dois jeitos para deixar até um pouco mais chamativo. Ok? Você pode fazer isso. Não tá bonito agora, mas vai ficar. Aí. Você pode aplicar um pouquinho dos dois jeitos. E aí, essa parte mais clara, forte, você faz isso daqui, ó. Você aplica bem com cuidado. Desse jeito. Aí, esse daqui, você aplica um pouco mais. Viu como já fica um negócio bem bonito? Bem lindo. Viu? É uma coisa que é boa de você estudar, porque isso dá uma profundidade, deixa seu desenho mais bonito, deixa seu desenho mais... Enfim, deixa seu desenho chamativo e belo aos olhos de quem tá vendo, ou seja, mais clientes vão querer comprar. Outra coisa é a observação. Por que é bom você estudar observação? Porque é bom você começar a imitar e copiar outras coisas, mesmo que seja tipo você traçando. Se trace, lembrando, tracing é usado somente para estudos. Se você usa para basicamente plagiar outros artistas, por favor, pare. Mas enfim, por que é bom você usar a observação? Porque quando você está aprendendo, quando você quer aprender como que um desenho está se comportando, como certas partes do desenho estão se comportando, é muito comum que você, né, tente copiar, porque copiando a gente entende como funciona e a gente começa a aplicar e tentar aplicar várias e várias vezes nos nossos próprios desenhos. Por exemplo, o negócio de tipo assim, eu não sei qual tipo de cabeça é mais realista. Ok, eu não sei como é que uma cabeça funciona. Ok, ela é mais redondinha, por quê? Porque tem essa parte aqui de trás. Tem essa parte aqui de trás que ainda aparece. Ela não fica totalmente como? Ela não fica, por exemplo, assim, ó, pra dentro. Peraí. Ela não fica assim pra dentro. Ela fica assim, por quê? Porque é o crânio, ok? É a anatomia dele falando, ok? Então, praticar observação e até traçar alguns desenhos para você saber como funciona, ok? É totalmente válido, sim. É totalmente justo você usar para você saber como funciona, ok? Agora, por exemplo, traçar fotos, por exemplo, de animais ou de modelos, por exemplo, que realmente estão posando para que você possa desenhar um pouco por cima, ok? Você pode fazer isso também, ok? Você pode fazer isso também. Desde que, tipo assim, em algumas partes você, por exemplo, você não trace tudo, tipo, por exemplo, tá aqui, aí você vai traçar desse jeito aqui por cima, copiando exatamente isso. Não. Você vai fazer Você vai pegar aqui, vai pegar o esboço, vai pegar a linha da onde tá os olhos da pessoa e vai puxar pro lado, né, numa parte branca do seu desenho, para você começar a fazer o resto sozinho. Entendeu? Então é assim que funciona, ok? Tendo esses conhecimentos, ok? Por que é tão importante ter esses conhecimentos? Porque são tipos de coisa que você precisa saber para caso a pessoa, por exemplo, ela pedir, eu preciso que você faça um personagem tal, com características tal, numa pose tal, num negócio tal, com um cenário tal, com coisa tal, com luz e sombra, isso tudo, ok? Ela vai começar a te pedir coisas que às vezes você mesmo fica perdido, ok? Então a gente tem que estar preparado para a gente conseguir atender da melhor forma possível quando a pessoa fazer esses pedidos, entende? Então é um negócio. Quanto mais conhecimento de estilos de arte, técnicas de desenho você tem, mais clientes você atrai. Porque, claro, vai ter clientes que vão se atrair pelo seu estilo, com certeza vão. E mesmo, mas eu não tenho esse conhecimento ainda.
tudo bem, pode fazer sua tabela de preços, pode. Se você tem o mínimo de conhecimento, você sabe desenhar, já tem um estilo próprio, e mesmo que você ainda esteja aprendendo, ok? Você ainda tem todo o direito de vender os seus desenhos enquanto você está estudando, criando, aprendendo mais e mais coisas. E aí, conforme você vai aprendendo mais coisas, quando você tem certeza de que, ok, fiquei fera nisso, ok, me acostumei bastante com isso, eu posso tentar vender, ok? Continue assim, ok? Você coloque já na sua tabela de preços que, ó, agora você pode pedir um cenário, agora você pode pedir objetos, agora você pode pedir uma quantidade tal de personagens juntos na mesma imagem, certo? Esse tipo de coisa. Agora, vamos para a parte mais... a parte principal, né? Que é simplesmente como montar a sua tabela de preços, certo? O que você precisa saber para a sua tabela de preços? O primeiro, para iniciantes, o primeiro de tudo peraí, preço mínimo pelo tempo desenhando. Ok, o que é essa coisa aqui? Eu estou falando isso porque no caso de tipo assim, o cliente ele pediu uma coisa tão básica, mas tão básica que é barato até demais, tá ligado? Tipo, é quase grátis isso que ele tá pedindo pra você, esse desenho que ele tá pedindo pra você, certo? Por que é bom ter um preço mínimo pelo tempo desenhando? O que é esse preço? Por exemplo, você vai perder seu tempo desenhando, principalmente se for um desenho complexo. Então, se esse desenho ele tem cerca de pelo menos 10, 5 minutos do seu tempo desenhando aquilo, você vai cobrar o quê? Um preço barato. Mas é como se fosse, tipo, ok. Tipo, você pediu meio que só um rascunho de um personagem tal. Ok? Mas você ainda vai ter que me pagar, porque eu podia estar desenhando qualquer outra coisa, eu podia estar estudando, eu podia estar fazendo qualquer coisa com outros desenhos, mas eu dediquei meu tempo, mesmo que mínimo, por isso daí. Só uma coisa, gente, eu não recomendo vocês irem aumentando, ok? Tipo, principalmente se você tá começando ainda a vender o negócio. A ideia é o seguinte, você meio que, tipo, esse negócio, por exemplo, eu tenho que atualizar essa tabela aqui que eu fiz. Esse negócio aqui da Lineart, certo? Eu coloquei errado, mas a Lineart quer dizer o quê? É basicamente você fez um desenho, você fez o desenho ali, o preço mínimo por esse desenho que eu fiz, né, pelo tempo que eu levei ele fazendo, é R$ 25, ok? Eu escrevi aqui errado, mas o desenho em si já é R$ 25, ok? Agora, se ele vai ficar mais caro ou vai ficar mais barato, ou se ele vai continuar, ou se ele vai ficar... Enfim, o preço que ele vai ficar a mais, certo? Tipo, depende do estilo de arte que você tem. Por exemplo, o desenho base já, pelo tempo que eu vou fazer, vai ser R$ 25. Principalmente porque meus desenhos demoram bastante tempo para fazer, porque eu elaboro bastante, ok? E o estilo de arte vai somar com esse daqui. Por exemplo, o estilo Toon Art vai ficar R$ 35. Se não for isso, se for estilo Cartoon, que é mais simples, ele vai ficar quanto? Só R$ 30. Então, geralmente resumidamente, é meio que o preço base, na verdade, é tipo, o preço mais barato aqui da minha tabela é R$ 30, ok? Mas o tempo que eu vou levar fazendo esse desenho é R$ 25, ok? Certo? Eu posso cobrar esse preço porque, tipo, poxa, já tô um bom tempo desenhando, poxa. Eu recomendo, pra quem tá começando, começar com 5, 10 reais, ok? Tipo, o preço mínimo que eu cobro por estar desenhando, por estar dando meu tempo por esse desenho é R$ 5. Certo? É R$ 5. Por exemplo, tá? Sim, por exemplo. Ok? Outra coisa também que é importante de se ter, se você tem mais de um estilo de desenho, ok? A segunda coisa importante que você vai colocar é simplesmente aqui, ó, estilo. Estilo, por exemplo, Cartoon Chibi, né? Estilo Chibi vai ser também R$ 5, por exemplo. Ok? Agora, o estilo, o estilo Cartoon, né? O Cartoon, o Toon Art, por exemplo, vai ser 10, ok? Aí você soma um desses aqui
Com 5, ou vai dar 10, se for com o Chibi, ou vai dar 15, se for com o Cartoon. Entendeu? Ou seja, você vai somando os preços conforme você vai, né, colocando, ou seja, quanto mais difícil vai ficando o seu desenho, mais complicado e vai te levar mais tempo para você fazer, mais caro vai ficar, certo? A próxima coisa, por exemplo, é se você, tipo assim, se você vai colocar cenário, ok? Se você não vai colocar, tipo assim, eu não sei fazer cenário, então não coloca aqui, certo? Se você sabe, você vai colocar aqui, vai colocar um preço pela sua arte. Eu quero um desenho colorido, ok? Vamos dizer que esse desenho colorido é colorido vai ser cerca de R$ 20, por exemplo, ok? Ok? Pensando aqui, como eu, Lita Arte, que estava começando a ser influencer, estava começando a vender os desenhos, ok? Os preços que eu mais pensava eram esses, ok? Só para eu saber como ia começar, ok? 4 colorido vai ser 20, ok? Então um desenho que já é R$ 5 pelo tempo, ok? Com um desses estilos aqui, certo? Somado com mais esse daqui, ok? Vai ficar carinho, vai ficar um pouquinho caro. Deixa eu ver aqui. Sombra. Sombra você. Eu não sei ainda fazer luz e sombra. Não, coloca aqui. Eu sei fazer. Então coloca aqui e coloca o preço que você sabe. Lembrando, quanto mais difícil, mais caro vai ficando. Ok? Luz direta. Luz direta que eu coloquei aqui é tipo luz neon, luz do sol, certo? Um buraco negro. Coisas que emitem luz muito forte que podem chegar a ofuscar algumas partes do desenho e que pode. Você ter que pensar todo o negócio de como a luz está batendo, tipo, com os objetos ao redor dela, esse tipo de coisa. Ok? Agora, deixa eu ver o que mais falta, certo? O que mais está faltando aqui? Vamos ver. O segundo é uma coisa que um próprio colega meu sugeriu, que é criação. O que significa criação? Isso é uma opção, tá? Isso é uma coisa que, tipo assim, é só uma ideia, tá? Mas eu não sei se isso pode funcionar ou não, então eu não posso dizer com toda a certeza do mundo se isso é válido ou não. Mas a criação, pra que ela serve? Tipo assim, se não for um personagem conhecido que você tem que fazer do zero, você tem que ter toda a sua criatividade, ler a descrição da pessoa que te passou e você tem que fazer tudo bonitinho e da melhor forma possível para que aquele personagem seja exatamente daquilo que ela quer, certo? E você tem uma certa dificuldade em imaginar esse tipo de personagem, se você tem dificuldade com a criação, com a parte criativa do negócio, você, né, novamente, aumenta o preço, ok? E é um negócio, mas lembrando, isso aqui é uma ideia. É uma ideia que eu não tive porque eu tenho uma criatividade realmente, tipo, bem grande. Então eu nunca tive dificuldade com isso na vida. Mas eu sei que tem muitas pessoas que realmente têm dificuldade em fazer personagens totalmente originais e que, tipo assim, nossa, tipo, pra essas pessoas são um sufoco. Elas precisam, por exemplo, de imagens de referência, elas precisam de descrições bem mais elaboradas, elas precisam de muita coisa para fazer a cabeça delas pensar em como vai ser aquele desenho. Então é totalmente válido ter isso daqui também. Outra coisa que talvez seja importante é quantidade. Agora que eu lembrei, quantidade. Quantidade de personagens. Quantidade de personagens, isso. Ok, tem muita gente, por exemplo, eu, ok, que tem uma certa dificuldade em fazer personagens juntos na mesma imagem e que principalmente, ok, estão, por exemplo, tendo alguma interação física ou interação, tipo, bem próxima. Ou, por exemplo, estarem juntos no mesmo sofá, ou estarem num abraço, ou estarem fazendo, tipo, um toca aqui, um high five, certo? Ou por exemplo, ter várias e várias pessoas, vários personagens no mesmo lugar, por exemplo, uma família inteira abraçada, esse tipo de coisa. Eu tenho uma dificuldade com isso e, tipo assim, ou seja, vai ficar caro, certo? Esse tipo de coisa, ok? E é esse tipo de tabela que você precisa montar. Quanto mais difícil for, certo? Você vai ver que vai subindo o preço, vai escalando o preço. E é exatamente isso que você precisa saber. Ok? Agora, mas
qual o preço da minha arte? Quão caro é a minha arte? Gente, isso é uma coisa que só vocês, né, queiram ou não, vão definir. Ok? Porque, infelizmente, querendo ou não, você tem que saber o valor da sua arte. O que você pode fazer para, por exemplo, saber o quanto vale sua arte? Por exemplo, veja por etapas. Qual a parte mais difícil da sua arte? Ok? Você pode usar o seu, por exemplo, o negócio do tempo, de cronometrar o tempo que você passa desenhando, para estimar um preço. Por exemplo, eu passo mais de tipo uma hora desenhando alguma coisa. Você pode começar a estimar o preço pela hora. Uma hora é equivalente a quase o quê? Tipo. Deixa eu ver. Por exemplo, R$ 30 o seu preço, ou 10, ou 20. Tipo, o que pra você, tipo, vale muito? Por exemplo, pra você quase não tem tempo. Então, o seu tempo aqui vai ser mais caro. Mas se você tem um tempo um pouco mais tranquilo, que você não vai ter que se preocupar tanto, certo? Em ficar desenhando bastante, vai no preço mais barato. Se você tem um preço, tipo assim, se você tem um tempo que é mais ou menos, ok? Tipo assim, depende do dia, certo? Você vai num preço mediano, certo? Isso é uma sugestão. Outra coisa que ajuda bastante é você perguntar para os seus amigos, ok? É você perguntar para os seus amigos, pedir sugestões tipo, cara, quanto você acha que minha arte vale? Certo? Eu fiz isso com meu namorado e a gente ficou um bom tempo realmente discutindo qual seria o melhor preço, assim, para você poder colocar no seu desenho, certo? Quanto que vale, certo? Qual o melhor desenho que você já fez? Quanto tempo demorou, certo? Tipo, e é isso, certo? Você vai perguntando, vai pedindo sugestões. Tipo assim, outra coisa que pode te ajudar também é. Eu vou ser um pouquinho. Vai parecer que eu sou hipócrita, porque eu não apoio o uso de IA, nem um pouco, nas artes, de nenhuma maneira. Mas, se você quer, por exemplo, pedir sugestões mais claras ou usar referências, certo? Primeiro busca, né? Tipo, pergunta para seus amigos, pede sugestões, estima vê o tempo que você passa desenhando seus desenhos, quanto de dificuldade você tem nisso, quanto você acha que vale, usa de referência a outros artistas que também estão começando, e se nada disso ajudar, vai para o ChatGPT e pergunta para ele, ChatGPT, quanto geralmente muitos artistas iniciantes na carreira de freelancer, né, ganham? Ou tipo, ou qual a tabela de preços de um artista freelancer iniciante, certo? Geralmente. Pede ajuda pra ele nesse quesito. Eu não vou ser hipócrita e dizer que, tipo, nossa, IA é uma porcaria. Eu tenho um preconceito de quem usa IA de forma desregulada, com certeza, ok? Mas para outras coisas que precisamos para, por exemplo, finanças, economia, ou até para saber trabalhar ou para estudar, é realmente muito útil. Ok? Em alguns momentos, né, o chat GPT me ajudou nesse quesito. E lembrando, isso são apenas sugestões, opiniões e conselhos meus, de uma pessoa que já vendeu desenho, que já. Eu ainda sou, né, freelancer, mas que, tipo assim, como posso dizer? Eu já faz um bom tempo que eu não, tipo. Não faz um bom tempo, né? Na verdade, só vendi alguns desenhos meus para amigos próximos, mas para clientes de redes sociais, ou tipo, pessoas que eu nunca vi na vida, certo? Pessoas que não são próximas a mim, faz muito, muito, muito tempo que eu não vendo nenhuma arte. Mas, por experiência, é isso que eu posso sugerir por enquanto. E eu recomendo também, por favor, não levem nada do que eu tô sugerindo como verdade absoluta. Tem vários tipos e meios de você montar uma tabelinha de preços, de você negociar, mas principalmente, outra coisa, um extra, forma de pagamento. Forma de pagamento, quase que vai acabar o vídeo sem falar isso. Como você vai ter certeza que o cliente ele vai estar te pagando devidamente? Existem duas formas, ok? E as duas formas que eu. Na verdade, são três. Uma, duas, três. Depois. Ok? O que são cada uma dessas? Cada uma dessas é basicamente o cliente pagar antes. O cliente pagar antes quando você está desenhando, o que significa? Como o próprio nome diz, você vai fazer o desenho dele, mas ele vai ter que pagar primeiro pelo desenho, antes de você terminar o desenho, ok?
A segunda forma, que é a mais recomendada de todas, é o cliente pagar metade, certo? Para você fazer o desenho agora. E assim que você terminar o desenho, o seu projeto, sua arte, ele vai pagar o restante. Vai pagar o restante depois. E a terceira forma, que também é a menos recomendada de todas, é o cliente pagar depois que você já tiver finalizado a arte. Na verdade, na minha opinião, a que eu menos uso é o cliente pagar antes. Eu não gosto muito disso porque, em questão de você fazer negociações sobre você dar um. Você está sendo pago para fazer um trabalho. Você. Tipo, claro, quando você está fazendo um serviço, é totalmente recomendado o cliente pagar primeiro e depois você oferecer o serviço. Por quê? Porque é mais garantido. Mas em questão de arte, que exige você fazer um trabalho criativo, exige do seu material, e existe também das suas habilidades, da sua capacidade de deixar aquilo bonito, belo, certo? O melhor que você puder, realmente, mesmo que exija do seu tempo, é sempre bom ter uma estabilização de confiança do seu cliente, porque muitas vezes os clientes, muitas vezes pessoas que não entendem muito de arte ou não entendem absolutamente nada de arte, vão achar que você está roubando deles. Eu não tô nem brincando. A quantidade de artistas que já passou por esse tipo de coisa é realmente bem grande. A segunda coisa é o cliente pagar depois, certo? Mas também não é recomendado. Por quê? Porque o cliente simplesmente pode pegar seu desenho e simplesmente sair com ele. Então não é muito bom isso, a menos que você esteja desenhando no computador, em que você pode simplesmente tirar a foto do seu desenho, mostrar o processo, mostrar como. Olha, tá ficando assim, assim, assado. O que você acha? Ah, ficou assim. Agora me paga que aí eu te mando o desenho, né, já pronto, com a qualidade boa e é isso, certo? Mas ainda assim, às vezes tem esse tipo de problema. Então, como estabelecer uma confiança totalmente mútua entre os dois é sempre a mais recomendada. É a segunda, em que o cliente paga metade antes e a outra metade depois. Ou seja, o cliente te pagar agora significa que, tipo assim, nossa, realmente, esse cliente parece que dá para confiar em fazer o serviço para ele, dá para confiar de fazer um desenho para ele. Então, vou fazer aqui, o mais rápido que eu puder, da melhor forma que eu posso, e ele vai me pagar o resto depois, certo? Aí você vai tirando fotos, vai mostrando alguns prints com marca d'água de recomendação, tá? Não tirem prints e mostrem o desenho sem estar no fim, tipo, já perto do final do desenho, sem ter marca d'água por cima, ok? Porque assim, senão o cliente pode também chegar a plagiar, eu recomendo muito isso. E também e também, tipo, você tirar fotos do seu celular ou do seu computador. Tire fotos da tela mostrando como tá o seu desenho. Só da tela, mostrando o desenho, mostrando como tá ficando o processo. Vai pedindo sugestões, ideias do seu cliente. Se ele quer fazer alguma mudança, e já deixa adiantado que, tipo, ó, se você não quiser nenhuma mudança agora, vai ficar assim mesmo e não vai poder mudar depois. Se tiver alguma mudança, taxa. Mas é isso. Então, a segunda forma de pagamento é a mais eficaz. O cliente paga metade agora e paga o restante depois que você terminar. Ok? Era isso. Finalmente terminando aqui. Agora sim eu posso me despedir devidamente. E, enfim, eu espero ter ajudado. Eu sei que demorou bastante. Levou um tempo bastante absurdo. Foi mais longo do que eu gostaria. Mas eu espero que realmente isso tenha ajudado de alguma forma. Eu sei que não é o tipo de vídeo mais bem editado, não é o melhor tipo de vídeo geralmente feito para muitas pessoas, né? Tipo, principalmente para quem tá começando, não é a coisa mais profissional do mundo, mas eu espero de coração que isso tenha ajudado alguém, que tenha ajudado vocês. Não tá perfeito, eu ainda tô aprendendo também, ok? Tipo, ir nessa coisa de, tipo, gravar vídeos assim, mas eu espero ter ajudado, ok? Eu só espero agora que a luz esteja com vocês, ok? Um beijo, um abraço e é isso. Tchau, tchau. Que a luz esteja com vocês.